Galera, hoje a gente vai aprender um tema muito massa, que é a miopia. Por que uma pessoa míope tem dificuldade em ver de longe, né? O que é esse defeito de visão? Como se corrige esse problema? Qual tipo de lente eu tenho que usar, né? Vamos conversar sobre isso hoje. Antes da gente aprender o que é a miopia, você tem que entender o seguinte. O olho de uma pessoa normal tem uma coisa que a gente chama de acomodação visual, que é o ponto mais longe que ele consegue enxergar, que a gente chama de ponto remoto, e o ponto mais perto que ele consegue enxergar, que é o ponto próximo. Imagine que seu olho é uma lente, e essa lente, quando olha para coisas longe, ela fica mais alongada, e quando ela olha para coisas mais perto, ela fica mais estreita. Então ela se alonga, se espreme, alonga e espreme. Para olhar para o ponto mais longe, ela vai se alongar, que é o chamado ponto remoto. Nesse ponto, você consegue enxergar o mais longe possível sem ter nenhum problema. Para uma pessoa normal, que não tem nenhum problema de visão, esse ponto remoto, a gente diz que ele tende ao infinito, ou seja, uma pessoa que não tem nenhum defeito de visão, ela tende a enxergar bem em situações muito longe, certo? Beleza. Então, o ponto remoto seria o quê? O ponto no qual eu tenho uma imagem nítida, sem nenhum esforço. Ou seja, sem nenhum esforço eu consigo ver o mais longe possível. Já o ponto próximo, a lente tem que ficar mais espremida, ou seja, eu tenho que espremer esse meu conjunto aqui visual para que eu consiga enxergar algo perto de mim. Isso aqui é o ponto próximo. Pessoas que têm a visão perfeitamente normal, esse ponto próximo está normalmente a 25 centímetros de distância. 25 centímetros de distância é a distância mínima para que você consiga enxergar algo com nitidez. Pessoas que têm a visão perfeita, certo? Então, resumidamente, ponto remoto é o ponto mais longe que eu consigo ver perfeitamente. Pessoas que não têm nenhum problema, a tendência é que elas consigam enxergar muito longe, no infinito. Ponto próximo é o ponto mais perto que eu enxergo bem. Pessoas que têm a visão perfeita, esse ponto é de, no mínimo, 25 centímetros, certo? Beleza. Arthur, e a miopia, o problema é aonde? A miopia, gente, o problema está aqui, no ponto remoto. Como eu disse, pessoas normais conseguem enxergar até o infinito. Uma pessoa míope não. Uma pessoa míope, como ela tem problema no ponto remoto, ela não consegue ver tão longe assim. Ou seja, problema de míope é problema para ver de longe, certo? Ela não consegue enxergar infinitamente de longe. Para ela, o ponto remoto não está lá no infinito, está mais perto. Por quê? Porque ela não consegue ver de longe. Então, o problema do míope está aqui no ponto remoto. Aí diz por que está aí? Vamos explicar, certo? Gente, por que um cara é normal e o outro é míope? O míope tem o globo ocular levemente alongado. Ou seja, uma pessoa normal que o olho termina aqui, essa região aqui mais posterior do olho a gente chama de retina. Pronto, imagine que a pessoa normal seria isso aqui, a retina. O míope, ó, o olho dele é mais longo. Ou seja, uma pessoa normal terminaria o olho dela aqui, na parte pontilhada, o míope não. A pessoa normal terminaria aqui, ó, a retina dela. Ó. O míope não. O míope termina lá atrás. Isso significa o quê? Uma pessoa normal, quando ela olha para um objeto, imagine aqui um objeto. Esse raio de luz que sai do objeto vai passar por essa lente natural que todo ser humano tem, e o nome dessa lente se chama cristalino. Arthur, o que é o cristalino? É uma lente convergente que todo ser humano tem. Ou seja, ele vai convergir os raios. Então, esses raios vão entrar aqui, vão passar pelo cristalino e vão ser convergidos. E aí eles se encontram lá na retina. Pronto, perfeito. Uma pessoa que tem a visão normal, é assim que se funciona a formação da imagem. O míope não tem um olho mais longo? Então, quando ele olhar para o objeto, que essa luz passar pelo cristalino que ele convergir, quando esses raios de luz se encontram, eles se encontram antes da retina. Porque como o olho dele é muito longo, os raios de luz se encontraram aqui, ó, antes da retina. E isso é um problema. Porque o normal é se formar o encontro na retina, mas eles estão se encontrando antes da retina. Então, se perguntar, Arthur, ei, um míope, a imagem se forma antes ou depois da retina? Antes, porque como o globo ocular dele é longo, os raios se encontram aqui antes da retina. Beleza? E como é que corrige isso? Porque não é normal o raio ficar antes da retina, eu quero que fique na retina. Arthur, o míope, a correção é com lente divergente. Diz, por quê? É só decorando? Não, faz sentido, ó, pense comigo. O raio de luz está se formando antes e você quer que ele se forme na retina. Então, como seu olho é muito longo, uma boa ideia seria, em vez deles entrarem paralelos, eles entrarem mais afastados, os raios. Porque se eles entrarem mais afastados, quando o cristalino for fechar, como eles estão mais afastados, ele vai fechando, vai demorar mais tempo para ele encontrar. E aí vai demorando mais tempo, ele vai se encontrar um pouquinho depois, que é o que eu quero, que ele se encontre lá na retina, porque ele está antes e eu quero que ele vá lá para a retina.
Então veja que interessante. Eu coloco aqui na frente uma lente o quê? Míope corrige com lente divergente. Aí tu diz, para quê? Porque quando o raio de luz estiver vindo do objeto, essa lente, né, divergente, ela vai espalhar, perceba, ó, que ela deu uma afastada nos raios. Então, quando esses raios entrarem nos seus olhos, eles já vão estar mais afastados. Quando eles passarem pelo cristalino, como eles estão mais afastados, o cristalino vai unir eles, só que como eles estão mais afastados, vai demorar mais para unir. Quando vai unir, vai ser unido lá na retina. Ajeitou o problema. Antes era antes da retina e agora eu consegui jogar o raio lá para a retina. Então não esqueça, miopia se corrige com lente o quê? Com lente divergente. Tem até aquela piada mongol, mas é muito boa para você decorar. Por que que um míope não pode ir no zoológico? Ele não pode ir no zoológico porque ele usa lente divergente e não de ver bicho, né? Divergente. É uma piada muito mongol, mas vale a pena para você decorar. Miopia usa lente divergente, certo? Aí, Arthur, em termos de cálculo, o que é que ele poderia me perguntar? Vocês lembram comigo da equação do Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Gente, pensem comigo. O problema do míope é ver de longe, não é que eu expliquei? No ponto remoto. O intuito dele é ver uma coisa que esteja muito longe, mas ele consegue? Não consegue. Então vamos dizer que esse P, que é a distância do objeto até a lente, seja onde ele quer ver o objeto, mas ele não consegue. Onde é que ele quer ver o objeto? O mais distante possível, no infinito. Então ficaria assim, ó, 1 sobre F é igual, o P é a distância do objeto, infinito, mais 1 sobre P'. Só que, gente, 1 sobre infinito, 1 sobre uma coisa muito grande, você concorda que aqui vai dar zero? Então ficou que 1 sobre F é igual a 1 sobre P'. Multipliquem em cruz. Olha a conclusão que eu vou ter. Que o F é igual ao P'. Arthur, o que é P' mesmo? P' é a distância da imagem. E onde é que eu quero que a imagem desse míope se forme? No ponto remoto. Ou seja, o que eu aprovei? Estou só provando. Todo míope, o foco da lente que ele vai usar tem que ser exatamente igual ao ponto remoto que for dado a você na questão. Então, se a questão falar assim, o ponto remoto de um míope é 80 centímetros, significa que o foco da lente dele é exatamente 80 centímetros. Só que negativo porque é uma lente divergente, certo? Então, vamos lá. Miopia, as lentes devem proporcionar a visão de objetos. Por isso, um objeto situado no infinito, elas devem conjugar uma imagem virtual, posicionada onde? No ponto remoto. Conclui isso daí que uma lente de correção deve ter distância focal de módulo igual ao do ponto remoto. Foi exatamente o que eu provei aqui, ó. Caraca, Arthur, então sempre que eu estiver diante de uma questão de miopia, o foco da lente que ele vai usar é exatamente igual ao ponto remoto. Aí tu diz, mas por que tem um menos? É menos só porque a lente é divergente, certo? Então a questão vai lhe dizer assim, rapaz, o ponto remoto de um míope é 30 centímetros, então o foco é 30, no caso é menos 30, tá? Então nunca esqueça disso, tá? Na miopia, o foco da lente é menos o ponto remoto. Arthur, e se ele não pediu o foco, ele pediu os graus, e essa lente é de quantos graus? 4, 5, 3 graus, como é que eu faço a conta? Vocês lembram que divergência é o inverso do foco? Mas espera aí, o foco não é justamente o ponto remoto? Então, divergência é menos só porque é divergente. 1 sobre quem é o foco? O foco é justamente o ponto remoto. Ah, então se eu tiver um míope, Arthur, para eu calcular a divergência dessa lente, basta fazer menos, porque é divergente, 1 sobre o ponto remoto. E como é que eu sei o ponto remoto desse míope? A questão vai lhe dizer. Então, caso você queira calcular quantos graus a lente do míope vai ter, vai ser só menos 1, menos só porque é divergente, sobre o ponto remoto que vai ser dado a você. Então, pediu o foco da lente, é o valor do ponto remoto negativo. Pediu os graus da lente, é menos 1 sobre esse ponto remoto. Beleza? Bora fazer uma questão, Arthur, para eu entender? Bora. Uma pessoa míope pode tranquilamente ver objetos próximos. Como eu falei, míope não tem problema em ver de perto, tem problema em ver de longe. Mas não focaliza objetos distantes. O olho de uma pessoa normal possui o ponto remoto do infinito. Como eu falei, uma pessoa normal consegue ver bem até o infinito. Não é o caso do míope, ele não consegue ver bem até o infinito. Enquanto o ponto remoto do míope não é o infinito, é bem mais perto do que o infinito. Por quê? Porque ele não consegue ver de longe. Qual deve ser a vergência, ou seja, que ele está pedindo foco, né? Ele está pedindo os graus, a vergência, para a visão de uma senhora que é míope com o ponto remoto 25 centímetros. Como é que eu expliquei para achar os graus? Vergência, Arthur, se for miopia, é só eu fazer a conta, menos 1 sobre o ponto remoto. Então, olha que fácil. Ficou menos 1 sobre onde está o ponto remoto desse míope. Eu não falei que a questão ia dar? O ponto remoto é 25 centímetros, então eu substituo aqui, tem que ser em metro, tá? 25 centímetros é 0,25 metros, menos 1 por 0,25 dá quanto?
menos 4. A unidade de divergência, gente, é a dioptria, que é a mesma coisa de grau. Ou seja, essa senhorinha aqui precisaria de uma lente de menos 4 graus, gabarito item B. Só de você saber que a lente é divergente, porque é míope, e se é lente divergente, o grau é negativo, então se essa senhora é míope, só poderia ser os negativos, ó, ou B, ou D, ou E. E aí você faz a conta para gabaritar, que é realmente o menos 4, beleza? Gente, espero muito que vocês tenham entendido essa parte da miopia. Um abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, curte, ativa o sininho e se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos desse tipo.